Bom, o fato é que desde ontem circula que uma das possibilidades ao IOF será a taxação de criptoativos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a tarifa é uma das principais opções sobre a mesa. E para entender como isso impactaria o setor, a gente conversa agora com Paulo Camargo, CIO da Underblock, que já está aqui comigo. Muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde para você. Bom dia, Débora, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Vamos lá, bom, lembrando desse fator, né, que a gente começou a ouvir desde ontem, uma repercussão sobre essa possibilidade dessa taxação sobre criptoativos. Eu queria entender qual que é a tua avaliação sobre essa proposta, Paulo. Como que você avalia essa possibilidade do governo tentar tributar criptoativos como uma forma de reforçar a arrecadação e alcançar a meta fiscal? A medida é viável ou isso pode acabar gerando distorções? Boa pergunta, tá, Débora? Quando a gente olha para o mercado de criptoativos, né, a gente tem uma estimativa que os brasileiros movimentaram em torno de 250 a 400 bilhões de reais só no ano passado. Então, é um mercado, né, um setor que chama bastante atenção desse ponto de vista de arrecadação. Porém, a gente tem que lembrar que investimentos em criptomoedas no Brasil já são tributados. Então, existe uma tributação em criptomoedas hoje que ela vem na forma aí de imposto de renda sobre ganhos de capital. Então, trazer mais o IOF para esse segmento seria aumentar ainda mais a carga tributária para o setor, né? Então, hoje temos mais brasileiros que investem em criptomoedas do que CPFs cadastrados na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? E isso levanta diversas questões sobre como esse imposto seria de fato, né, na prática, aplicado a esse tipo de investimento. Existe maneiras, né, práticas de se aplicar, mas também existem formas que não dariam tão certo assim do ponto de vista de aplicabilidade aqui dentro do mercado. Agora, caso seja implementada, né, como que essa taxação poderia afetar o comportamento de investidores em criptoativos aqui no Brasil? Você vê uma possibilidade, talvez, de fuga para plataformas estrangeiras ou até mesmo para a informalidade? Perfeito, Débora. A gente sempre tem que lembrar, né, que sempre que você institui um tipo de imposto, existem consequências dentro, né, desse segmento de mercado, justamente no mercado se adequando novamente, né, procurando alternativas que são mais viáveis. Então, hoje, quando a gente olha para criptomoedas, né, por exemplo, se a gente olhar para stablecoins especificamente, a gente sabe que hoje stablecoins é a melhor alternativa para você investir, né, dolarizar o seu patrimônio dentro do Brasil. Então, se você investe numa stablecoin de uma instituição bastante confiável, como por exemplo a Tether, que tem mais de 150 bilhões de dólares, né, circulantes de stablecoin no mercado, você consegue dolarizar sem você ter que pagar, né, IOF dentro desse segmento. Então, existem aqui várias nuances, né, da onde que poderiam impactar o mercado caso esse imposto seja de fato, né, trazido para o segmento. Então, obviamente, né, quem paga no fim do dia é o consumidor final, é o investidor que está na ponta aqui, né, e vai ser responsável, né, por pagar essa taxação aqui. Isso, obviamente, também, né, impacta até mesmo a questão de capital investido, né? Então, os investidores, né, as empresas estrangeiras que queiram investir nesse segmento no Brasil também vão repensar as operações aqui, porque isso fica mais caro para eles também, né? Então, tudo isso tem suas consequências e não podem, né, ser levadas de maneira leve aqui, porque, de fato, estamos tentando, né, trazer, né, ah, ah, pegar e tampar esse buraco, digamos, orçamentário dentro do governo, mas por outro lado também, né, você tem uma evasão de investidores caso isso seja feito de uma maneira muito agressiva. Agora, Paulo, pensando numa comparação internacional, né, você falou que a gente já paga algum tipo de imposto, porque tem a questão do imposto de renda em relação ao criptoativo. Nessa situação e somada a possibilidade da gente ter mais impostos a ser agregado a esse tipo de ativo, de investimento, como que o Brasil se encaixaria na comparação com outros países em termos de tributação de criptoativos? A gente está atrasado, a gente está avançado, estamos na direção certa ou criando um ambiente mais hostil
no ponto de investimento, né? Também de inovação, porque quando a gente fala de criptoativo, a gente fala sobre inovação, sobre investimento, sobre novas possibilidades, né? Boa, Débora. Na verdade, né, hoje existe um esforço, né, ao redor do globo para tentar enquadrar como que poderia ser esse arcabouço fiscal dentro, né, desse mercado muito novo que é criptoativos. Então, hoje não existe um consenso ao redor do globo de uma tributação, né, justa, e que faça sentido para esse segmento. Então, eu imagino que o grande ponto aqui é justamente, né, a inovação desse arcabouço fiscal para que a gente entenda melhor, né, principalmente, né, os arbitradores ali da lei, como esse mercado funciona para que você consiga trazer uma legislação que faça sentido para esse segmento, né? Então, não dá para você simplesmente enquadrar o investimento em criptoativos em regras que estão escritas para outros tipos de ativos, porque não funciona dessa maneira, né? Então, tem que lembrar que muitas vezes, dentro do segmento de criptoativos, você está fazendo uma transação ali, né, uma transferência de valores sem o intermédio, né, de algum tipo de entidade ali no meio. Então, a cobrança de impostos sobre essas transações, ela é muito mais complexa, né? Então, não tem como você cobrar diretamente ali na fonte e fica, né, a responsabilidade do próprio investidor fazer a coleta desses valores. Então, é bastante complexo desse ponto de vista, né? Mas existem países onde, né, você tem investimentos que são isentos em criptomoedas e outros países que, assim como o Brasil, vai ter ali, né, um imposto de renda sobre ganho de capital, né, coletados ali nesse tipo de investimento. Então, essas regras elas estão sendo feitas, né, e você ainda não tem ainda digamos assim, uma regra que funciona para todos os lugares e ao redor do globo, né? Então, existe até mesmo, né, o ponto de vista ali, poxa, mas investimentos em criptomoedas são investimentos que são feitos, né, no território nacional ou são investimentos internacionais, dado que esses ativos digitais não estão, né, de maneira prática em um território geográfico, por assim dizer, né? Uhum. Agora, Paulo, a Underblock, como uma gestora, né, no mercado, como que vocês, em algum momento vocês participaram de alguma discussão sobre algum tipo de tributação em cima de criptoativo? Eu te pergunto isso porque pegar como exemplo que a gente teve da desoneração da folha de pagamentos, né, que no final muito foi questionado pelo setor, que não estava sendo consultado, como que poderia ser de uma maneira que não afetasse tanto a operação das companhias que são do setor. A ver como isso, pegando isso como exemplo, né, de que maneira você vê a atuação do Congresso para poder discutir esse tema com o setor para realmente chegar a uma definição com base no diálogo de qualquer novo tipo de imposto? Ótima pergunta, tá, Débora? Infelizmente, né, a gente não foi consultado sobre essa matéria específica, porém no passado a gente já foi consultado pela CVM quanto a regras, né, de regulamentação aqui de criptoativos. Então, nesse segmento, ao menos o órgão regulamentador, né, de valores mobiliários aqui no Brasil, que é a CVM, tem um sandbox regulatório para criptomoedas. Nesse ponto de vista, né, o Brasil ele até, né, estaria aí na ponteira do mercado quanto à regulamentação dessa nova classe de ativos. Porém, do ponto de vista, né, de tributação, infelizmente, né, eu acho que ainda falta um pouco de entendimento sobre o mercado dos reguladores ali, né, dos criadores de lei, para de fato ver o que é, né, prático ou não. Mas a verdade é que a gente ainda nem sabe quais são os detalhes, os pormenores de como viria essa tributação. Então, primeiro a gente tem que receber essa proposta, né, de tributação, para depois entender se de fato ela é aplicável ou, né, simplesmente vai ser só mais uma medida que, infelizmente, não vai dar conta, né, de arrecadar os fundos necessários para tampar o buraco, né, do orçamento. Isso tiraria a atratividade dos investimentos em criptoativos na tua visão, ou mesmo com qualquer nova tributação, ainda seria um tipo de ativo atrativo, Paulo? Olha, Débora, isso depende de como essa tributação vai ser trazida, né, para o mercado. Então, depende, né, qual é o tamanho dessa tributação e aonde ela será aplicada. Então, por exemplo, né, hoje em criptativos, você faz diversas transações, né, diversas transferências de valores para, de fato, conseguir, né, investir
no token, na criptomoeda que você gostaria. Então, se cada transação dessa for tributada, isso de fato dificulta muito o investidor de cripto, né, auferir ganhos ali que sejam relevantes. Você estaria sendo tributado diversas vezes por esse caminho. Outro caminho que seria um pouco mais viável, um pouco mais controlável, seria, por exemplo, a tributação no envio de capital para as corretoras de criptomoedas, né? Então, a tributação diretamente nos gateways de pagamento, né, que são os intermediários ali que fazem, né, essa intermediação da sua conta bancária para, né, corretoras de criptomoedas. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né, para não prejudicar justamente as corretoras de criptomoedas que estão, né, dentro do Brasil, reguladas, embaixo, né, da CVM. Porque a gente tem também criptomoedas internacionais que oferecem serviços para brasileiros que também não estão dentro, né, desse chapéu da CVM. Então, caso a tributação seja colocada parcialmente dentro do mercado, ela só vai prejudicar quem de fato está seguindo as normas dentro da regra. Então, existem esses pontos que são muitos detalhes que precisam ser levados em consideração. Perfeito, Paulo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Paulo Camargo, CIO da Underblock. Bem-vindo sempre por aqui. Até uma próxima, Paulo. Muito obrigado, Débora. Até mais. Até mais.